Como por exemplo, a pessoa que não conhece ouro, ela compra qualquer joia banhada a ouro, como se fosse ouro. Mas o que é banhado a ouro não é ouro, não. Nem tudo que reluz é ouro. Então nós temos que ter um espírito de crítica para ouvir pregadores. Quando eu escuto uma pessoa que pertence a uma seita, eu já não quero ouvi-lo. Eu quero que ele me responda as perguntas que eu vou fazer. Eu não quero que ele chegue falando para mim o que ele quer falar para mim. Não. Eu quero que ele fale para mim o que eu vou perguntar a ele. Que eu vou deixar ele enrolado. Ele não vai saber responder. Então eu quero assim. Vem para mim um adventista sétimo dia, eu vou perguntar a ele sobre Ellen Goldwhite. Eu não quero ouvir o que ele vai falar de Jesus, não. De Deus, do Espírito Santo, isso aí eu já sei. Eu quero que ele me fale do que eu não sei. O que é que eu não sei? Eu não sei onde é que está escrito o nome de Ellen Goldwhite na Bíblia. É isso que eu não sei. Então ele me mostre. É isso que eu quero saber. Mostre que ela é um dos personagens bíblicos. Mostre a mim que ela é uma profetisa. Ele não vai ter condições de mostrar. Então eu disperso ele com a bênção apostólica. A mesma coisa é um testemunho de Jeová. Que bom seria que eles fossem testemunho de Jeová. Porém não são. Eu faço logo a pergunta a eles sobre Charles Taze Russell. Quem é Charles Taze Russell para você? Ele tem que dizer. Ele sabe quem é. Charles Taze Russell é o Deus que eles adoram. É o Deus que interpreta a Bíblia para eles. Que fez uma Bíblia diferente da palavra de Deus, copiando algumas coisas e adulterando outras. Então eu quero que ele me diga quem é Charles Taze Russell na Bíblia. O nome dele dentro da Bíblia. Que eles dizem que sem a cúpula da Testemunha de Jeová, que é nos Estados Unidos, na cidade de Pensilvânia, ninguém conhece a Bíblia. Sem a cúpula da igreja deles, o Salão do Reino, ninguém conhece a Bíblia. Tem que ir para o morão de Charles Taze Russell para poder conhecer a Bíblia. Aí eu começo fazendo perguntas dentro da Bíblia, ele se perde. Eu digo, pronto, então você está despedido, pode ir em paz, se é que você tem paz. Eu não quero lhe ouvir. As perguntas que eu fiz, você não sabe responder, então, tchau. Eu não tenho mais nada que perguntar a você, você não sabe nada. Assim são os espíritas. Eu vou logo para Allan Kardec. Não porque Jesus, porque Deus, eu não quero saber de Jesus nem de Deus. Isso aí eu já sei. Eu quero que você me fale de Allan Kardec. Onde é que está na Bíblia Allan Kardec? Onde é que está? Me mostre na Bíblia o apoio de Deus para consultar espírito de quem já morreu. Me mostre na Bíblia onde é que está escrito. Então já tapei a boca dele. Os mormons, eu não quero saber do que eles vão falar sobre Jesus Cristo. Isso aí eu já sei. Eu quero que ele me fale sobre Joseph Smith. Me diga onde é que está escrito na Bíblia uma profecia que Jesus iria levantar um homem chamado Joseph Smith para anunciar, escute, um novo evangelho, um outro evangelho que Paulo condena. Se alguém vos pregar um outro evangelho além do que já está escrito, considerem-no anátema, ou seja, amaldiçoado. Então eu vou logo por esse caminho. Eu não paro para ouvir ninguém falando de religião para mim. Eu não quero ouvir nada disso. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. Então eu não quero ouvir mais ninguém. Eu quero ouvir a palavra pelo Espírito Santo que está dentro de mim.
Agora, se alguém tem alguma novidade fora a Bíblia, vai me provar na Bíblia que existe uma profecia a respeito disso. Que Deus iria levantar uma mulher chamada Ellen Goldwhite, que ela iria um dia. Eu quero ver isso na Bíblia. Não tem. Joseph Smith, Charles Taze Russell, Allan Kardec, nada disso existe. Isso é balela de Satanás. Então, não quero ouvir essas coisas. Ninguém me prova nada do que eu quero saber, então não quero ouvir. Agora, falar de Deus para mim, isso eu já sei. Eu conheço. Falar de Jesus Cristo, isso eu já sei. Eu já tenho Jesus. Eu quero que me fale das coisas que eu não conheço, para eu passar a conhecer.